do Senhor, vasos de Deus, como é que vocês estão? Crente, né? Cada vez mais crente. E isso é bom. Estamos começando hoje mais um vídeo aqui para falar com vocês do amor do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. E eu quero falar sobre o nível de liderança de José. Isso mesmo. Eu quero trazer um texto aqui para que nós possamos trabalhar e que nós possamos ter um entendimento sobre o nível de liderança de José. Que José possa nos direcionarmos no nosso dia a dia e poder trazer resposta. Como você conduzir as pessoas que estão próximas a você. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando os destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Que o Espírito Santo possa agora entrar sobre a tua casa, sobre os teus sonhos, seus projetos, falando com você. Que essa palavra venha trazer respostas. Em nome de Jesus, eu profetizo. Em nome de Jesus. Vamos falar sobre o nível de liderança de José. Isso mesmo. Quero trazer um texto para vocês, para que nós possamos meditar nele. Gênesis 50, no verso 22. Gênesis 50, 22, prestem atenção. E José, seus irmãos, sua família, continuaram a viver no Egito. José viveu 110 anos. Chegou a ver 3 gerações de descendência nascer. José reúne os irmãos e disse José aos seus irmãos: em breve morrerei, mas certamente Deus ajudará e os tirará dessa terra. Ele os levará de volta para a terra que prometeu solenemente a Abraão. Então José fez também com que os filhos de Israel prestassem um juramento e disse: quando Deus vier ajudá-los, conduzi-lo de volta, leve os meus ossos com vocês. Primeira coisa que eu quero que você entenda é assim: José chama os irmãos e chega para os irmãos e diz assim: em breve eu vou morrer. Esse é o primeiro nível de liderança para você. A hora que você tem que estar preparado para ter conversas desafiadoras. Você precisa ter conversa desafiadora com o seu time. Você precisa ter conversa desafiadora com a tua família. Você precisa ter liberdade de falar certos tipos de assunto que aos olhos dos outros podem gerar algum tipo de conflito. Você precisa aprender a saber trabalhar o ambiente para poder ter um nível de conversa. Porque o inimigo, o que ele tem feito hoje, tanto na empresa quanto na família? Tem feito com que você não tenha liberdade para falar coisas que precisam ser conversadas para você ir para um próximo nível. Se nós falarmos de coisas que estão nos incomodando, as pessoas vão levar para o pessoal ou vão entender que isso é para crescimento? Se você chegar e reunir tua família e falar: nós precisamos ajustar algumas documentações, porque nós devemos estar preparados para qualquer coisa que possa acontecer, essas pessoas, elas vão entender isso ou elas vão levar para outro tipo de pensamento? Quando você tem conversas desafiadoras é porque o ambiente está livre para ter um nível de conversa de crescimento. Você como líder, você precisa ter esse nível de conversa aonde você trabalha, na sua casa, com teus filhos. Olha Jesus sempre tinha um nível de conversa desafiadora. Ele reunia os discípulos e falava: como vocês me enxergam? Eu preciso falar para vocês que eu estou indo morar e aonde eu vou morar eu vou preparar várias moradas para vocês. Eu estou voltando da onde eu vim. O nível de conversa de Jesus era muito desafiador para as pessoas que estavam acompanhando ele. Porque nós não queremos nunca que as coisas aconteçam da forma que os nossos olhos estão enxergando. Mas Deus tem um plano, tem um projeto. E eu quero dizer para você que o que vai fazer você romper na tua empresa, romper com a tua equipe, romper com as pessoas que estão próximas a você, é quando você começar a ter um nível de conversa que essas pessoas não estão levando para o pessoal. Essas pessoas estão levando para um entendimento de crescimento.
Então que você possa ter possibilidade de reunir as pessoas que estão à sua volta e você poder dizer para elas o que te incomoda, você poder dizer para elas o que precisa ser feito para crescer, você poder falar com elas o que precisa ser preparado para que as coisas venham romper. Esse é o primeiro nível de José, de liderança. O segundo nível de José que ele nos ensina como liderança é quando ele faz um pedido para os irmãos. Quando ele fala para os irmãos, ele chega para os irmãos e diz, olha, certamente eu vou morrer. Então ele vem com uma conversa desafiadora. Mas logo em seguida, José termina essa conversa trazendo esperança, trazendo uma palavra de amor, uma palavra de conforto, que o Senhor dê esse entendimento a você. Você pode começar qualquer nível de conversa, desde que você entenda que o seu nível de palavra tem que ser um nível de palavra de amor, uma palavra de consolo. José começa dizendo uma conversa desafiadora, mas ele termina dizendo, vocês vão voltar, vocês vão para a terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e ao nosso pai Jacó. Ele termina falando sobre isso com os irmãos, ele traz uma voz de esperança. Você é uma voz de esperança para as pessoas que estão à sua volta. Você não pode ter conversas que vai estar matando os sonhos. Você precisa ter conversa de amor. Paulo diz em 1 Coríntios 14 que nós devemos ter palavras de amor dentro de nós. Que nós devemos falar palavras de amor, palavras de incentivo. Quando José começa a se reunir com os filhos de Israel, ele já faz outro tipo de pedido. Ele diz para os filhos de Israel que quando eles saírem de lá do Egito, que eles levem os ossos dele. Veja que para os irmãos de José, José não pediu para carregar os ossos. José pediu para os filhos de Israel carregar os ossos dele. Por que José fez isso? Porque José sabia que os irmãos dele já tinham largado ele lá no poço. E José sabia o que poderia conversar com um e o que poderia pedir para outro. Que Deus possa te capacitar com um nível de leitura, de ambiente, de pessoas que estão à sua volta, para você saber o que você pode pedir para um e pode pedir para outro. Às vezes você está solicitando algo para um tipo de pessoa que não vai te entregar nunca. E às vezes você está deixando de pedir algo para as pessoas certas que vão realmente te entregar aquilo que você pediu. José não pediu para os irmãos, porque os irmãos já haviam abandonado ele. José sabia que o que ele precisava estava na mão do outro. Estava na mão do povo de Israel, não estava nos irmãos. Quando você começar a entender essa leitura, você vai começar a romper. Porque às vezes você está esperando algo de pessoa que não tem capacidade para te entregar. E você não conseguiu enxergar isso. Às vezes você está aguardando que certas pessoas façam algo que não vai fazer. Essas pessoas você tem que ter conversas desafiadoras com elas. E outras pessoas são as pessoas que você pode confiar. Que aquilo que você pedir, ela vai fazer. Porque existem pessoas que tracionam e as pessoas que cuidam. São dois tipos de pessoas. Você precisa, como líder, ter essa leitura. Quem são as pessoas que estão prontas a tracionar e quem são as pessoas que estão prontas apenas a obedecer, a cuidar. Existia dois tipos. Os filhos de Jacó eram os que tracionavam, mas os filhos de Israel eram o que cuidava, era o que atendia os pedidos. Eram dois níveis de pessoas. Na sua empresa, por onde você passar, dentro da tua casa, tem esse público. Tem os que são prontos para tracionar. Essas pessoas que estão prontas para tracionar, elas têm dificuldade em cuidar. Mas as pessoas que cuidam, elas já não conseguem tracionar do jeito que você espera, porque elas estão preparadas para cuidar. Deus derramou uma porção para cada um. E que você possa conseguir ter essa leitura, e possa ter esse entendimento, e possa compreender que Deus está te colocando como cabeça e te dando visão de líder hoje, para você romper e chegar a níveis maiores. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Ele é luz no seu caminho. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor te dê luz para você enxergar. Meu Deus é Lâmpada Deus para os de teus pés. milagre, Deus de promessas, Isso. caminho no deserto, luz na escuridão. Ele é o caminho, é a luz na escuridão. Esse é quem Fica na tu paz do Senhor, és. shalom.